Olá! Segundo uma pesquisa, o Brasil teve 165 gays assassinados no primeiro semestre desse ano. O número é 28% maior do que o registrado no ano passado. Pois é, Gabi. Mas, no entanto, nos últimos anos, no município do Rio de Janeiro, foi criada a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos com o programa Rio Sem Homofobia. Valéria. E para falar sobre esse assunto, estão aqui presentes o coordenador do Centro de Referência da Cidadania LGBT Rio, Almir França, e o presidente do Grupo Arco-Íris, Júlio Moreira. Queria começar perguntando para o Júlio. Júlio, a que vocês atribuem esse aumento no número de casos de homicídios? Primeiro é a questão do acesso hoje à informação, né? Hoje fica mais fácil as pessoas fazerem denúncia. O próprio Estado do Rio de Janeiro possui um mecanismo que é o Disque Cidadania LGBT, que é uma ouvidoria que recebe essas demandas, e também a gama de serviços que nós temos hoje, né? Por exemplo, as polícias hoje já estão mais preparadas para receber também as denúncias. As delegacias, elas já têm como inserir dentro do boletim de ocorrência, né, a causa homofobia como causa presumida do crime. Então isso facilita também a gente ter um número mais concreto de dados de homofobia. E, obviamente, também a visibilidade da comunidade também traz uma reação de setores mais conservadores, né, que exercem seu preconceito através da discriminação, com a violência e até assassinatos. Na verdade, então, sempre houve os assassinatos, mas só agora eles estão sendo conhecidos. Sim, sim. Hoje nós temos, como o Júlio fala, além dos programas de serviços públicos, não só do Estado quanto do município, a gente teve recentemente uma campanha publicitária estadual do programa Rio Sem Homofobia, onde a população hoje ela sabe como acessar esse direito. Ela já sabe que tem o direito e como acessá-lo. Os crimes sempre houveram, né? O que acontece hoje é que eles começam a ter visibilidade, né? A própria questão da segurança pública estadual, que hoje tem nos seus RO a motivação homofobia. Então esses dados começam a surgir de fato, porque antes, inclusive, os dados que tínhamos eram os dados apenas das ONGs. Hoje são dados públicos, né, do sistema público. Bom, queria agradecer a presença de vocês, começar agradecendo aí, sejam bem-vindos aqui no programa. E eu queria perguntar para você, assim, o que você acha que mudou, o que melhorou nesse contexto todo depois da criação do programa Rio Sem Homofobia? Bom, o que tem melhorado é que as pessoas hoje estão entendendo um pouco quem é essa população de fato, né? Porque até talvez a última década, o que se tinha muito era um conhecimento genérico sobre o que era ser homossexual, né? O que se pensava ser o que é homossexual, né? Hoje nós temos uma discussão, inclusive uma discussão acadêmica sobre identidades, sobre gênero. Quer dizer, eu penso até que a discussão hoje sobre a questão LGBT perpassa e vai favorecer outras discussões, como as discussões das mulheres nesse país, as questões das etnias, né? Quer dizer, pensar em identidade hoje, que antes se pensava apenas em identidade de gênero, pensar também nessas outras identidades. Ampliou, né? Ampliou. Então, hoje, de fato, as pessoas estão conhecendo quem é essa população, porque o programa ele não é um programa só para atender a vítima, mas é também um programa de gestão, um programa de capacitação, um programa também de educação. O programa ele perpassa por 12 secretarias de Estado, né? Então, ao mesmo tempo que você atende o usuário na sua demanda, mas também, além de pensar como encaminhar e pensar que demanda é essa, mas como preparar essa população para entender e minimizar esse processo de violência. E você falando em relação à identidade, por que as travestis e os transexuais são os grupos mais vulneráveis aos ataques? Exatamente em função dessas identidades. Vivemos num país onde as pessoas não se reconhecem enquanto identidade. Parece que nesse país só existe a identidade feminina e masculina e que isso é padronizado, são duas caixas fechadas, né? Ou seja, tudo que está fora desse padrão, portanto, ele tem que ser rejeitado. Isso tem sido, ao longo de décadas, o processo da discriminação em relação às transexuais e travestis nesse país, no mundo como um todo, mas principalmente aqui. O que se percebe hoje é que tanto mulheres quanto homens, independente da sua orientação, elas já estão também assumindo o processo dessa construção identitária. Então se percebe a possibilidade de que travestis e transexuais também fazem parte desse processo de construção e que isso é possível, entendeu? A outra coisa é se pensar no que é identidade e do que é sexualidade, porque a gente sempre assimila o fato da identidade do sujeito com seus desejos sexuais. Então, no Brasil também se discriminou e se discrimina muito ainda os indivíduos a partir do que ele aparenta ser e do que ele deseja enquanto prazer. Então, porque você tem um belo decote, né? Portanto, você é uma periguete, e aí, portanto, você é discriminado nesse processo existencial. As travestis e transexuais elas sofrem muito em função disso.
mas é um processo mais sofrido, mas se a gente pensar, todos nós sofremos um pouco com isso, né? O programa hoje, ele pensa no processo também de educação. Quando você reconhece o sujeito e entende o sujeito, o processo de discriminação diminui. E nessa escala, nessa pirâmide, essa violência também vai diminuindo, né? Então, é importante que, além de você dizer para o sujeito sobre o direito do outro, mas fazer com que o outro também reconheça a existência desse outro, né? O programa tem também isso como um eixo importante, fundamental. Agora, pergunta para o Júlio. A Parada Gay, ela reúne milhões de pessoas, né? Tem um cunho social, isso é notório. Você acha que, além de um cunho social, também tem um cunho político? Tem uma importância política nesse evento? Com certeza, né? A parada, ela se construi dentro de uma ótica política reivindicatória. Era um momento de a gente falar, olha, nós existimos, somos milhares, estamos aqui, ocupamos todos os espaços, e esse momento é um momento que a gente tem como se congregar e também exercer a nossa cidadania e também expressar o nosso afeto. Isso é um fator fundamental para a gente, que culminou na construção dessas políticas públicas, através dessa visibilidade que a gente tem hoje, né, todos esses serviços dentro da estrutura da política pública. Entretanto, a gente tem um desafio ainda na questão de tornar esses sujeitos também conscientes dos seus direitos como cidadãos, né, porque tem uma crítica sobre a carnavalização das paradas, como se o carnaval fosse algo negativo e, pelo contrário, o carnaval é algo muito positivo, que hoje é um reflexo do Brasil para o mundo, né? Então, a parada ela também ela trouxe uma nova forma de se fazer alivicação através de um formato lúdico, né? O que a gente tem que atentar em não perder esse foco político-reivindicatório, que a parada está ali como um espaço onde todas as questões relativas a essa comunidade, como a sociedade como um todo, elas podem ser executadas. Vou dar um exemplo. Nós realizamos já há 5 anos vacinação de hepatite B dentro da estrutura da parada, facilitando o acesso dessa população, que é mais vulnerável, né, a essa doença, e também dando informação para a população em geral. Então, acho que esse é um foco que a parada não pode perder. Né? E a gente vem utilizando justamente... tem dado resultado, Com certeza, tem dado resultado. E tem tido avanços também em relação à legislação brasileira. O que a legislação já permite em relação aos homossexuais? Pois é, a gente tem avanços no campo da legislação municipal e estadual. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi a cidade pioneira, né, na construção de leis que proibiam discriminação em ambientes públicos e privados, em razão da orientação sexual e identidade de gênero, e que também garantia benefícios para companheiros do mesmo sexo de servidores públicos. Entretanto, no nível federal, a gente não tem nenhuma lei aprovada ainda. A gente está, desde 95, batalhando por uma lei da União Civil, de pessoas do mesmo sexo, apesar de ter tido um avanço significativo na decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Também estamos buscando uma lei que criminalize a homofobia, aos moldes da lei contra o racismo. A gente esbarra ainda em barreiras conservadoras, muitas vezes ligadas a ideologias fundamentalistas religiosas. Então, a gente também atenta para essa ameaça à laicidade do Estado. Isso, para a gente, é um foco importante. Então, a gente tem tido esses avanços, sim, mas tem muitos desafios. O Estado também tem uma lei, que é a 3406, que penaliza os estabelecimentos comerciais e privados e agente público também por discriminação de orientação sexual dessa população, o que também é importante, porque, inclusive, ela serve de norte para poder dar garantias de atendimento à população LGBT. Então, também isso tem sido um avanço importante para nós no Estado, tem sido uma ferramenta de trabalho, inclusive, para trabalhar com a gestão pública, principalmente. A outra questão também que tem avançado em legislação, que é importante pensar e divulgar, é o fato hoje das portarias e resoluções dos conselhos profissionais. Isso tem sido muito importante. Por exemplo, o Serviço Social tem portarias que são claras o direito ao atendimento dessa população, no seu direito às suas identidades e às suas orientações sexuais. A psicologia é a mesma coisa, a própria educação. Então, isso tem sido importante na luta da gestão pública de como, de fato, garantir a cidadania para essa população. Maior respeito, né? No fim de a garantia do serviço. Eu digo sempre que somos prestadores de serviço. O servidor público é um prestador de serviço, né? Portanto, ele tem que prestar o seu serviço e da melhor forma possível, para a população como um todo, e entender as especificidades dessa população, saber quem é seu público-alvo, né? E a partir de ferramentas legislativas que você tenha, né? E aí, dependendo da sua profissão, pensar para dentro da sua profissão, dos seus ofícios, o que diz também a sua profissão, o seu código de ética, né? E hoje isso também tem avançado muito. Papel importante também da academia. A academia tem apoiado muito
esse estudo das possibilidades de legislação. E a gente está falando isso do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil como todo, tem outros trabalhos feitos em outros estados, mas nesse estado isso também tem sido muito importante. E a importância também do poder público está sendo um incentivador, né, dessas práticas, porque a maioria das demandas vieram da sociedade civil e foram assim, englobadas pelo poder público. E mudar um pouco isso do poder público também ser ativo, né, nesse fim do preconceito. O Júlio fala da importância da parada, e isso é verdade, só para vocês terem ideia, tudo que existe hoje de política pública no estado do Rio de Janeiro, eu acredito que no Brasil inteiro, vem muito dos dados de pesquisas que foram feitas nas paradas, né? Principalmente a parada do Rio de Janeiro. Tivemos pesquisas importantíssimas no Rio, em convênio com a universidade, que geraram dados importantes para que o Estado movimentasse política pública para essa população. A questão da saúde, principalmente, é um fato concreto. Hoje temos modelos de prevenção nesse país, e modelo, inclusive, referências internacionais, que foram tirados de pesquisas na parada do Rio de Janeiro. Então, pensar o que a sociedade civil, de fato, também está se movimentando de importante e também tem contribuído para que esse Estado responda de forma também afirmativa, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é o maior destino gay do mundo. Assim, a que vocês atribuem essa estatística, né, esses dados? Inclusive, isso é interessante, né? Foi feita uma pesquisa pelo site na internet e pela segunda vez o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi eleita como o melhor destino. Isso implica muito com as campanhas também de publicidade da cidade do Rio de Janeiro para o exterior, né, vendendo o título de cidade maravilhosa. Isso, obviamente, atrai turistas. A gente também tem um sex appeal, digamos assim, que também traz essa chamada para a cidade. E essa construção dessas políticas públicas também auxiliam, né? Cada vez mais se visualiza que a cidade do Rio de Janeiro ela é acolhedora, ela respeita, porém a gente tem que ter um olhar crítico também de como essa imagem ela é vendida. Porque apesar de a gente ter espaços sim acolhedores, a gente ainda tem um nível de violência muito grande que é derivado de vários recortes. Então, uma coisa é você vender uma imagem da Zona Sul, outra coisa é você ter lá o homossexual dentro da favela, que está sofrendo preconceito. Isso é importante a gente trazer em conta. Com certeza. Melhor destino gay, mas para quem? Né? Isso é uma questão que a gente tem que chamar atenção. Mas o turismo ajuda também a diminuir o preconceito na cidade, vocês acham isso? Com certeza, porque o momento que o turismo ele vai crescendo, também a gente vai ter a necessidade de capacitar profissionais para acolher essa demanda. Então, hoje, por exemplo, a rede hoteleira vem se preparando, né, e agora com os grandes eventos, mais ainda, para acolher também essa demanda. Há um nicho de mercado muito forte. Porém, a gente chama atenção para quem tem acesso a esses serviços também. Isso é importante, porque uma coisa é você trabalhar numa perspectiva de comercial mercadológica, que vai dar o direito, né, à expressão, à liberdade para determinado segmento, mas a gente tem que ter uma responsabilidade social também com aqueles que não têm acesso a esses serviços. Né? Então, não dá para a gente caminhar só por uma égide mercadológica sem também tratar a questão social que a gente precisa tratar para poder fazer com que essa cidade ela realmente seja acolhedora para todos. Porque um dado bom para a gente, né, morador do Rio de Janeiro, é que as estatísticas mostram que, em termos de agressões, o Rio de Janeiro é o que tem um dos menores índices comparado com os outros estados maiores, Bahia, São Paulo, Paraíba, não é isso? São dados que temos hoje reais, né? Quer dizer, ou melhor, são dados nos gráficos, né? Publicados, né? Mas vocês encaram, assim? Não, a gente tem várias denúncias, inclusive, quer dizer, relatos de ONGs que apresentam outros dados, né? Nós temos... do papel do Centro de Referência, por exemplo, tem sido pesquisar isso, aprofundar isso, junto com a segurança pública, né? Até porque durante muito tempo não foi bem esse desenho, né? Por incrível que pareça, as violências continuam acontecendo. Quando se fala de uma cidade gay-friendly, entendeu? É que o Júlio traz, e que esse olhar pode ser apenas um olhar turístico, e o turismo ele trabalha muito pontual para o momento desse turismo, né? E aí tem que pensar em que outros espaços estão produzindo, de fato, o que esse turismo deixa para essa cidade em todas as áreas. No caso da questão do LGBT, mas o que de fato fica de política social para essa população. Porque não adianta você ter uma cidade que aparentemente é acolhedora, uma população que vem de fora, entendeu? Mas que não acolhe, não tem um serviço público que acolhe essa população interna, né? Até porque se há uma violência contra essa população, como faríamos quando houver essa violência com esse turista LGBT,
né? Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Eu queria só complementar, vou dar um exemplo, por exemplo, comparado com a cidade de São Paulo, né, que eu costumo muito ir, eu pouco visualizo casais homossexuais andando de mão dadas ou expressando afeto em público na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um dado interessante, porque se a gente está construindo esses espaços, precisam ser espaços que as pessoas realmente se sintam à vontade de se expressar, né, livre mesmo do preconceito. Então, para a gente, esse trabalho é fundamental. E terminar os nichos, né? Que o homossexual possa circular na cidade de todas as formas, em todos os lugares da cidade, não somente em locais, né? Sim, sim. LGBT. Uma cidade que é gay-friendly, né? Mas se choca quando vê duas meninas de mão dada no metrô, então essa cidade ela não é gay-friendly, entendeu? Então a gente tem muito que avançar ainda, entendeu? Então não é bem assim. A outra questão é que os dados de violência, que a gente trata muito violência no Brasil a partir das mortes e das violências físicas. Né? Então, hoje o Centro de Referência apresenta dados de violências muito sérias em outras áreas, que são tão importantes quanto. Que áreas? Entendeu? E são essas violências que vão gerando e reforçando as violências físicas. Né? Quer dizer, em vários impedimentos ao trabalho. Né? O bullying, né? A educação, acho que é uma das principais. Teve uma pesquisa de 2006 que feita com 10 mil alunos da rede pública de educação. 2.780 estudantes falaram que não gostariam de ter um aluno homossexual como colega de classe. Né? 9 entre 10 alunos nessa pesquisa que são homossexuais já sofreram algum tipo, né, de bullying, de piadinha, de agressão, e 32% afirmaram que deixariam de estudar caso sofressem continuamente a violência. Então, é um fator que a gente chama atenção. Essa questão da educação é uma questão muito importante. A gente vai agora fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta. No bloco anterior, a gente estava falando da importância da educação para o fim do preconceito e dos ataques aos homossexuais. Que medidas pode ser tomada na educação para que a gente possa melhorar essas estatísticas? Pois é, o Júlio falava há pouco sobre uma pesquisa, e essas pesquisas apontam um dado também super alarmante, que é o fato de que as travestis não aparecem nos dados. Quando elas não aparecem nos dados, está dizendo que elas não estão nas escolas. Ou seja, não há espaço para essa população nas suas escolas. Né? E aí pensar por que elas não estão. Né? Qual é a complexidade de se ter, por exemplo, uma travesti numa unidade educacional. Né? Então, até que ponto, de fato, a educação entende identidades? Porque pode ser apenas por aí, e deveria ser. Porque a gente não está falando de orientação sexual nas escolas. Né? A gente está falando apenas dessas identidades dos nossos alunos na escola. Da presença, né? Sim, exatamente. Então, se precisa urgentemente ter uma discussão com a educação, o Estado já começou, a gente tem feito um plano de trabalho em relação a isso. No ano passado, nós capacitamos 1.500 diretores da rede estadual para que eles fossem multiplicadores nessa unidade, para discutir a questão não só da orientação sexual, mas também dessas identidades, dessas novas possibilidades. Né? A gente tem hoje temos um processo transformador dos nossos jovens muito grande no seu campo estético. Né? E esse professor precisa entender que esse é o seu público-alvo, que não dá mais para uniformizar os nossos alunos. Né? E que a didática ela não é mais piagetiana. Né? Então, precisamos, de fato, aplicar Paulo Freire. Né? E aí, talvez, contemplasse todas essas questões. Não precisamos ficar batendo na tecla de que temos que reconhecer ou não os homossexuais. Mas homossexualidade não é orientação sexual. Né? A gente vai trabalhar com isso ou vamos trabalhar com essas identidades, com esses atores? Né? Então, precisamos reconhecer esses atores nas nossas unidades escolares. Né? De que mundo contemporâneo essa educação está falando. Né? Porque a educação é um papel da modernidade, é uma ferramenta disso. Né? E então, até no conteúdo, né, também do que é aplicado nas escolas, sim, também tem que ser revisto. Extremamente. A educação tem que repassar, urgentemente, para uma reforma, independente da discussão LGBT, ela precisa passar por uma reforma de conteúdo. Passou o tempo que o professor era apenas o professor. Hoje o professor ele é educador. E a educação não fica só na sala de aula. Né? E reconhecer o seu público-alvo, reconhecer a sociedade que aí está, é entender também a possibilidade metodológica para trabalhar esse conteúdo. Né? Você não pode mais trabalhar conteúdo sem reconhecer a necessidade da sua população. Se pensar que hoje, no ensino fundamental, as novas diretrizes de base obrigam o professor, a educação a ter na sua sala de aula os deficientes, e eu estou falando cadeirantes, visuais, né? Então, que adaptação vai ser essa de fato?
Como é que nossos profissionais estão preparados para trabalhar com essas diferenças de fato? E né? vocês destacaram também que a academia está bem presente nessas mudanças. Sim. Então, tem um distanciamento muito grande da academia, do ensino médio e fundamental, nesse E sentido? essa é outra discussão, porque a academia tem avançado bastante nas pesquisas. Hoje, se você abrir hoje a internet, temos uma série de dissertações no campo de mestrado e doutorado sobre a questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Mas isso não está chegando ao sistema educacional de base. Essas pesquisas não estão chegando ao ensino fundamental, principalmente. Né? São ferramentas importantes, porque ainda existe um ideal, uma ideia de que a orientação sexual é uma escolha ou opção. Isso é utilizado como argumento, por exemplo, para toda essa campanha difamatória contra, por exemplo, o kit Escola Sem Homofobia, dizendo que vocês vão fazer um material que vai incentivar as crianças a se tornarem homossexuais. Ninguém é incentivado a se tornar homossexual. Se a sexualidade fosse incentivada, então não existiria homossexualidade, porque nós vivemos sob a égide da heterossexualidade. Né? Nós somos dedicados desde pequeno a formar família. É uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Então, assim, não é alguma forma de você incentivar. Agora, vivemos também numa questão de culturas que são mutáveis. Então, quando a gente fala de identidade, né, eu entendo o seguinte: um gay hoje é diferente de um gay do século XVIII, por exemplo. Nem existia essa palavra no século XVIII. Então, e vai mudar daqui para frente. E a gente precisa estar adaptado a essas novas identidades. Pronunciar a palavra já era uma coisa. Já era, né? O Oscar Wilde era dandy, ele não era gay. Né? Então, a gente entender um pouquinho como é que como são essas identidades. E a gente precisa trabalhar nessa égide. Então, orientação sexual não é opção, não é escolha e, portanto, não é influenciável. Os materiais eles estão aí para auxiliar esse educador a entender esse universo. Se a gente tivesse que fazer um paralelo, né, entre o preconceito entre gays e lésbicas, como é que vocês assim definiriam esse preconceito? Porque, né, tem uma cultura assim que todo mundo acha que os gays são mais atacados do que as lésbicas, sofrem mais preconceitos. Vocês acreditam nisso? Concordam? Bem, os dados apontam que seja isso, né? E até sabemos que isso acontece, né? Até pelo processo vulnerável que essa população, no caso dos gays masculinos, né? Entendemos até que as travestis são muito mais vulneráveis nesse processo, né? Pela própria situação social delas e aonde elas se encontram e transitam, né? Há uma rejeição muito grande social, inclusive, com o papel deste homem homossexual, entendeu? Dessa travesti, né? Mas no processo da discriminação, da aceitação ou da rejeição, acaba sendo geral para todos. Lésbicas, né? gays, transexuais. Sim. Porque, na verdade, só para pensar que essa é uma discussão que todas as vezes que se pensa em discuti-la, que há uma rejeição, uma dificuldade muito grande. Inclusive no campo da classe média para cima, né? Sempre que se pensa, é só pensar como é discutir isso nos meios de comunicação, né? Nas grandes mídias, nas novelas, entendeu? Até hoje tem a polêmica do primeiro beijo gay na novela. Sim. A polêmica continua, mas o beijo não saiu Toda ainda. vez que você abre para esse tema, entendeu? Há uma dificuldade muito grande. E estou falando, inclusive, no campo da educação, né? Por exemplo, a gente quando vai a uma escola levar um programa, ou trazer a discussão sobre a temática, entendendo que naquela escola houve uma complexidade, é uma coisa muito difícil. Né? Os diretores têm... Imagina um diretor de escola dizer para você, que numa escola com 2.000 alunos, ele te dizer que na escola dele não existe isso. Ou seja, como que numa escola com 2.000 jovens não há nenhum homossexual ou uma lésbica? Como? Né? Em que ponto? Inclusive, devem ter aqueles, que é uma coisa que a gente sempre, né, vê aí nos noticiários, que são não assumirem, exatamente por causa dessa represália. Né? Então, tem alguns que se tolhem. Isso aponta, existem várias discriminações e elas são subjetivas. Né? Quando você fala se há uma diferença entre o gay e a lésbica, por exemplo, eu posso dizer que talvez a forma de violência. Nós temos aqui o estupro corretivo para as lésbicas, que é algo gravíssimo. Né? Tipo assim, você é lésbica porque você não conheceu um homem de verdade, o cara vai e violenta. Né? E no caso também está muito ligado a essa cultura machista dessa sociedade brasileira. Né? Tipo assim, o gay afeminado, ele tem menos valia do que um homem hétero macho. A mulher também, ela se relacionar com outra mulher, ela abrir mão desse macho. Né? Isso é uma coisa para a gente refletir e pensar. E existe alguma iniciativa que auxilie os homossexuais a assumirem a condição?
O Grupo Arco-Íris, ele por muitos anos vem trabalhando na perspectiva da promoção da autoestima dessa população, no sentido de ele se perceber enquanto sujeito, né, transformador, interagir com outras pessoas iguais a ele, que isso é importante, que às vezes um jovem, por exemplo, se descobrindo gay, ele acha que ele está sozinho, que não tem nenhuma referência. E realmente nós não temos referência. Quando eu, por exemplo, se eu sou um menino que gosta de futebol, eu vou ter várias referências enquanto jogadores de futebol, que eu posso me espelhar. Eu, enquanto homossexual, não tive nenhum para me espelhar. Hoje a gente está tendo alguns modelos, né, dentro da política, dentro do espaço de entretenimento, mas até então a gente não tinha isso. Então, esses espaços de convivência e sociabilidade são fundamentais para que a gente possa fazer com que esse indivíduo ele se enxergue como protagonista da sua própria história e assim ele possa também ser um sujeito de direito, de busca de direito de cidadania. E isso tem sido um grande complicador, porque ao mesmo tempo que a gente avança no processo das orientações sexuais, né, hoje a gente ouve falar que todo mundo está aí vivendo sua sexualidade com menos peso, entendeu? Mas também pensar que esse sujeito ele precisa se ver socialmente nesse espaço, então, inclusive para acessar esse direito, e para que esse Estado também o reconheça, né? Porque como vai ser? Né? Então, eu exerço minha sexualidade com muita tranquilidade, não tenho nenhum papel social, e em que espaço social eu estou para que esse Estado me reconheça e me garanta esse direito de fato, né? E a gente fala muito, isso é um dado importante no caso das DST-AIDS, né? Quer dizer, não é simplesmente eu fazer sexo com outro homem, né? Mas, de fato, que sujeito sou eu nesse processo todo? Porque se pensar que os programas hoje de DST-AIDS ainda estão muito focados na questão LGBT, né? E nós sabemos que nossos jovens estão aí fazendo sexo com todos, né? Então, e a gente sabe também que isso também tem muito a ver com esse processo de discriminação, ou seja, eu prefiro fazer sexo com meu amigo, mas não me reconhecer homossexual. Para quê? Para ser discriminado, para ser violentado? Então, eu assumo essa identidade hétero, porque vai me ser mais confortável. Em contrapartida, eu não estou acessando nenhum direito, porque não me reconheço em espaço algum, né? E por outro lado também tem assim, personalidades que quando assumem, todos os holofotes viram para aquela pessoa. De repente isso também, de uma certa forma, tem um lado bom, né, que traz uma visibilidade, mas também tem o outro lado que de repente o homossexual que quer assumir não quer toda essa visibilidade, quer apenas ter uma relação. Porque no Brasil né? Interagir, mais nada. Porque no Brasil você tem uma teoria muito grande de que ser homossexual, entendeu, é ser cafona, está ligado ao feio. Ou ser palhaço. Ao pobre, exatamente. É um engraçado. Então é complicado você exigir que esse sujeito se coloque, tá? Porque ele sabe que além de todas as questões, ele vai ter que romper essa questão. Imagina que o homossexual todos trabalham justamente pela estética positiva, né? E aí, você se vê nesse espaço, é muito complicado, né? É muito complicado você ter um papel de poder, e aí, quando você se assume a sua orientação sexual, o outro já está achando o que você faz sexualmente. Porque eu não conheço heterossexual, quando se coloca enquanto hétero, que alguém fique pensando o que esse heterossexual faz sexualmente, né? E nós sabemos que se faz tudo. Da ordem do privado que se torna da ordem do público, né? E aí é complicado, porque já se começa a se pensar, o que ele faz com o outro, deixa de fazer, né? Então é muito estranho, eu enquanto professor na minha escola, dizer que sou homossexual, e aí meus alunos já pensarem que amanhã eu vou estar comendo todas as criancinhas. Porque da falta de respeito. Né? Mas esse é o conceito que há sobre o que vem a ser homossexual nesse país. Então veja como ao mesmo tempo que os programas avançam na visibilidade da população, mas ele também não avança no campo do conhecimento sobre esse sujeito. Então precisamos que essas duas coisas andem juntas, né? E que a homossexualidade é a orientação sexual e que a estética do sujeito é apenas a estética do sujeito. Né? Agora eu vou propor aqui um desafio. Para vocês, o que vocês, assim, bom, vou acordar amanhã, acordei feliz porque teve uma iniciativa aqui ou ali, ou mudou aquilo ali. O que assim, vocês ficariam satisfeitos, assim, na função que vocês ocupam, né? Que pudesse acontecer, assim, que seria assim, um sonho realizado, um grande avanço, assim. Acho que eu vou citar o bispo Desmond Tutu, né, que lutou muito pela libertação da África do Sul contra o apartheid. Ele falava sobre o conceito do Ubuntu, né, que é justamente você se perceber que a sua humanidade tem a ver com a humanidade do outro. Acho que falta isso, a gente se perceber enquanto sujeito coletivo.
onde que eu preciso respeitar o outro para, dessa forma, entender que eu estou respeitando a mim. Né? Acho que falta um pouco disso daí. Acho que, para mim, se acordar amanhã e perceber que as pessoas estão se respeitando mais, né, nesse entendimento humano, acho que, para mim, é fundamental. Porque aí não importa se é heterossexual, se é homossexual, se é pobre, se é rico. Pessoa, né? É uma pessoa, é um indivíduo. Né? Também penso isso, mas eu queria muito acordar amanhã com uma lei nesse país que criminalizasse a homofobia nesse país. Hoje, enquanto gestor público, eu sei o quanto eu preciso dessas ferramentas para atender a população que me acessa. E a criação dessas leis punitivas a práticas discriminatórias, você acredita que isso auxilia realmente a combater? Extremamente. Porque, assim, enquanto educador, todas as vezes que eu estou trabalhando no conteúdo, na gestão pública ou mesmo numa sala de aula, por mais que eu trabalhe a questão da filosofia, da antropologia, da sociologia e dos nossos autores, como o Júlio traz, que é importantíssimo, mas ainda assim, no final de uma aula, no final de uma oficina, de um debate, o sujeito me pede uma portaria, me pede uma resolução. Infelizmente, esse país, ele só vai avançar com leis. Mesmo que esse avanço fique no campo do fake, do make-up, mas a cultura hoje é capitalista e nós precisamos disso. Não dá mais para ficar esperando que as pessoas, através do conteúdo, elas conseguem se sensibilizar. Muitos se sensibilizam, sim, né? E nós temos avançado, sim. Estamos aqui num programa como esse, né? Num espaço como esse. Isso é uma felicidade muito grande, né? Para um sujeito como eu, que atravessou várias questões políticas nesse país. Então, já me traz muita felicidade. Mas, enquanto agente público, eu preciso acordar, entendeu? Com uma lei de fato, entendeu? Que criminaliza a homofobia nesse país. Porque talvez, assim, esse discurso ele comece a ficar mais enfático, entendeu? Infelizmente, chegamos ao final do programa. Gostaria de agradecer a jornalista Valéria Vidala, que dividiu a bancada comigo, e aos nossos convidados, Almir França, um dos coordenadores do programa Rio Sem Homofobia, e Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris. Este programa pode ser visto também na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!